Oi, gente, bem-vindo ao canal do JB. Essa semana recebi um print de uma postagem no Facebook onde falava sobre as questões de racismo dentro do pentecostalismo. Em especial, se falava sobre o fundador da Assembleia de Deus, que era adepto da Ku Klux Klan. Mas de onde foi que tiraram esta informação? Em plena semana de discussões a respeito de segregação racial, de racismo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então vamos discutir sobre esse assunto nesta postagem, gente. Vamos lá! Antes de nós começarmos a discutir essas questões de segregação racial atual, vamos um pouquinho de história, tá? Porque é necessário a gente desmistificar algumas informações que foram truncadas, na verdade não sei por conta de quê e nem para quê. Eu posso até sugerir por causa desse dualismo que acontece no Brasil e a influência que a igreja evangélica pentecostal tem no governo e na sociedade. Mas a questão é que não era necessário fake news, né? Porque esse daí é um forte. Não sei se por desinformação ou simplesmente porque a pessoa quis omitir fatos. Pois somos justamente esses fatos. Primeiro, eu quero começar do final, que Charles Fox Parham, ele não foi o fundador da Assembleia de Deus. Os fundadores da Assembleia de Deus foram dois suecos, Gunnar Wigren e Daniel Berg. E eles vieram ao Brasil e aqui organizaram e fundaram então a Assembleia de Deus. Primeiro ponto é esse. Lembrando que eu estou respondendo do final para o início. As indagações nessa postagem. A igreja pentecostal é racista. Depende muito de quem esteja lá dentro. Porque vai se encontrar pessoas racistas dentro da igreja pentecostal, dentro da igreja protestante reformada, dentro da igreja católica e em várias religiões, em vários agrupamentos da sociedade. Com certeza. Agora que a igreja pode ser taxada de racista, eu não conheço ainda. Né? E conheço pessoas racistas. É o segundo ponto a ser observado nesta postagem. Em terceiro lugar, foi colocado que o Charles Fox Parham seria o fundador da Assembleia de Deus. Bom, alguns chamam de Charles Fox Parham, mas a pronúncia não é essa, Charles Fox Parham. Vamos chamá-lo de Parham. Ele não foi o fundador da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, como informa os livros da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, bem como todos os livros que foram publicados a respeito da fundação da Assembleia de Deus, e eu digo aqueles que eu já enumerei em uma postagem anterior a respeito dos livros que eu considero como os mais importantes sobre o início do pentecostalismo, informam que foi dois suecos, por nome Gunnar Wigren e Daniel Berg, que chegaram ao Brasil em 1911. Então, esta informação está totalmente equivocada. Não foi Charles Fox Parham o fundador da Assembleia de Deus, e sim Gunnar Wigren e Daniel Berg. Este ponto aí é definitivo. Mas quem foi esse Charles Fox Parham que tanto este cidadão que fez essa postagem no Facebook colocou, como tantos outros que você vai encontrar, basta colocar o nome Charles Fox Parham, que você vai encontrar uma infinidade de pessoas, ateus, pessoas sem religião, pessoas religiosas, evangélicas, que por desinformação, por falta de pesquisa, ou por querer mesmo, sabe, tiraram o Charles Fox Parham e deixaram apenas o outro fundador do movimento pentecostal, ou então
esqueceram de todos os outros e colocaram como Charles Fox Parham seja o fundador da Assembleia de Deus. Tudo isso é equívoco ou propositalmente colocado nas páginas para criar desinformação. Mas também eu quero dizer que existem muitos canais que realmente tratam a história como ela foi e como tem que ser. Mas quem foi Charles Fox Parham? Bem, a história diz que ele já era pastor de uma igreja protestante numa cidade chamada Topeka, e os Estados Unidos passavam por um momento de avivamento, de renovação espiritual e busca de santidade. Então era normal que todo mundo procurasse essas questões, e isso despertou a vontade de Charles Fox Parham estudar as Escrituras Sagradas, principalmente o que se diz as experiências religiosas de Atos dos Apóstolos. Então buscou com os amigos começar a estudar essas questões. Um detalhe é que ele tinha um amigo que era negro, filho de ex-escravos, chamado de William Seymour. Né? Pode chamar de William Seymour. Então, como a questão da segregação racial era extremamente forte naquela localidade, e o Charles Fox Parham, ele não se isentava disso, apesar de ser pastor, apesar de ser cristão, apesar de estar buscando a questão da santidade. William Seymour, ele assistia às reuniões de estudo sobre as experiências espirituais que estão contidas lá no livro de Atos. Ele assistia fora da sala de aula, apenas ouvia as mensagens, as pregações e os ensinos de Charles Fox Parham dentro da sala de aula. Esse é o primeiro ponto. Ora, por que os dois eram amigos e ele simplesmente não aceitava o William Seymour dentro de sala? Primeiro, que isso ia causar um desagravo às pessoas que estavam lá dentro. Segundo, que Charles Fox Parham realmente ele era participante da Ku Klux Klan, que era um movimento de segregação racial extremamente violento, racista e de origem protestante. Detalhe que, para entrar nesse movimento, nesse grupo, parecia mais uma outra religião, porque tinha aceitação por parte do líder, a pesquisa da vida da pessoa, ele tinha que ser naturalizado ou americano, ele precisava ter nascido nos Estados Unidos, ele precisava participar de uma igreja protestante e fazer então aquilo que se parece mais com um batismo. A partir daí, ele estava apto a participar da Ku Klux Klan. Se você quiser mais informações, vai no Google, faça uma pesquisa sobre a Ku Klux Klan. Era mais essa informação que eu queria passar. É um movimento iniciado dentro da igreja protestante. Aliás, fora, mas tinha que ser um protestante para participar da Ku Klux Klan. Então, Charles Fox Parham, ele alugou uma mansão com o seu grupo, isso passado algum tempo de estudos, chamado a Tolice de Stone, que era o dono daquela mansão, que começou a construir a mansão de pedras, mas o dinheiro não deu para construir tudo, ele acabou fazendo de madeira, e ficou uma coisa esquisita, que todos na cidade tiravam sarro do Stone, e ficou conhecida como a Tolice de Stone. Então, ali virou o local de encontro de Charles Fox Parham com aqueles que eram seus seguidores. Virou uma escola chamada Bethel, onde eles tiveram as primeiras experiências com o que o pentecostal chama de o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Foi ali naquele local. Ora, muito da doutrina, do que se prega, do que se ensina nas igrejas pentecostais, em especial, eu digo para as pentecostais históricas do Brasil, a Congregação Cristã, a Assembleia de Deus e a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. São as três primeiras igrejas históricas a se organizarem aqui no país, a serem fundadas aqui no país. Não vieram de divisão alguma, foram fundadas no país. Então essas três igrejas carregam muito da doutrina do Charles Fox Parham, mesmo os problemas que nós vamos enumerar mais à frente. Mas a questão da segunda vinda de Jesus, essas três igrejas têm a mesma doutrina. A questão do falar em línguas como a evidência inicial, essas três igrejas têm essa doutrina. E tantas outras questões, gente. O Charles Fox Parham realmente foi o pai do pentecostalismo moderno, porque foi ele que foi estudar, foi ele que viu a primeira experiência em uma das pessoas que estavam presentes, chamada irmã Agnes Osman.
ela teve essa experiência no local. E todos viram que ela pediu para que as pessoas orassem por ela, impondo as mãos, e aconteceu aquilo que hoje a gente vê na TV, alguns veem ao vivo, né, pessoas falando uma linguagem estranha, esquisita, que ninguém consegue entender. Pois foi isso que houve lá nessa mansão Tolice de Stone. Charles Fox Parham realmente era um cara envolvido com esse movimento do orgulho sulista, né? Nós temos aqui uma foto, ele carregando a bandeira, né, que esteve presente nas guerras, e ele era um camarada participante da Ku Klux Klan, isso aí não temos dúvida. Agora, houve outras complicações na vida do Charles Fox Parham com a justiça, né? Houve várias implicações na justiça, mas a mais grave foi a questão de assédio sexual com crianças, né? Se diz que ele violentou uma criança, porém ninguém conseguiu provar isto. Ninguém conseguiu realmente colocar provas que ele havia feito isso. Ele chegou a ser preso, mas foi solto. Alguns dizem, né, alguns jornais de época, né, contrário àquele fundamentalismo, dizem que ele não foi preso e nem continuou preso porque ele participava da Ku Klux Klan e era um cara altamente influente. Então não iam deixar ele preso por uma questão que se foi resolvida. Mas essas questões morais, elas perseguiram Charles Fox Parham. De outra feita, ele solicitou aos membros da igreja, numa época que os Estados Unidos estavam passando por uma questão financeira, uma crise financeira, tal qual a gente está passando hoje aqui no país. Ele pediu dinheiro à sua congregação porque ele decidiu achar a Arca da Aliança e essa estaria na Palestina. Precisaria fazer uma viagem para a Palestina e lá então descobrir onde estava a Arca da Aliança. Essa foi uma das profecias que ele passou para a igreja. Resultado, ele voltou de Nova York para Topeka, dizendo aos seus seguidores que havia sido assaltado lá em Nova York. E estamos conversados. Charles Fox Parham, ele tinha algumas práticas religiosas bem parecidas com o que hoje nós temos em algumas igrejas de movimento neo e pós-pentecostais, que são aquelas dos objetos sagrados. Ele também tinha essa prática, né, do lenço sagrado, água sagrada e outros elementos que ele incorporava durante os cultos, as reuniões, os estudos que ele tinha lá na Tolice de Stone, que era a mansão em que ele se reunia com o seu grupo. O fato é que, realmente, a igreja, o movimento pentecostal inicial, moderno, no ano de 1900, iniciado por Charles Fox Parham, ele era um movimento racista. Isso aí não há o que se questionar, devido inclusive à postura do líder, que era o Charles Fox Parham, pertencer à Ku Klux Klan. Segundo lugar, ele colocava o seu amigo, que era colega, filho de ex-escravos, William Seymour, botava ele fora da sala de aula para ouvir as palestras e não permitia que ele entrasse. Então já vemos aí, já encontramos aí duas coisas que nos dá essa luz que era um movimento racista segregador. Era um movimento constituído só de brancos. Mas ainda teve a questão moral, ética, envolvimento com a polícia, com a justiça, por parte deste líder. Isso aí não tem como apagar da história, porque está escrito por pessoas que viveram a época, escreveram, e ainda os jornais de época, inclusive, e outros historiadores, pesquisadores que fizeram pesquisa. Não tem como apagar isso. Mas também tem crédito para o Charles Fox Parham, que é a questão da teologia pentecostal. Como eu já falei inicialmente, muito da teologia pentecostal que nós temos hoje dentro das igrejas pentecostais históricas, a Congregação Cristã, a Assembleia de Deus e a Missão Evangélica, estão presentes todas aquelas doutrinas que foram criadas, vamos chamar assim, né, por Charles Fox Parham. A evidência inicial do falar em línguas, isso que comprova
que o fiel foi batizado com o Espírito Santo. A questão do pré-milenismo, pós-tribulacionismo, também está presente na doutrina do Charles Fox Parham. Há diferenças que nós vamos falar em outras postagens, a questão de língua, se era xenoglásia, se era glossolalia e por aí vai. Mas a doutrina, ele foi o teólogo inicial, porque estudou essa questão de Deus, estou chamando de teólogo, e essas doutrinas foram incorporadas dentro das igrejas pentecostais históricas. Também não tem como apagar isso da história. É uma parte ruim, mas muitos livros que foram feitos, eles foram impressos dentro de gráficas de origem evangélica pentecostal, ela nem cita o nome de Charles Fox Parham. Para elas, tudo começa em Los Angeles. Que isso também é uma outra história que nós vamos contar em postagens posteriores. E nós vamos desmistificar muita coisa também. Então, essas editoras, elas não citam nenhum nome de Charles Fox Parham. Alguns autores que eu, inclusive, citei na postagem anterior, estes sim, citam o nome de Charles Fox Parham, que foi tão importante quanto William Seymour para o início do movimento pentecostal. Por exemplo, das 3 históricas que nós já citamos, a Missão Evangélica Pentecostal, ela surgiu de membros que visitaram Topeka e moravam em Seattle. E lá construíram uma igreja, advinda de várias denominações, chamada The Church by the Side of the Road, a igreja à beira do caminho. Esta igreja era constituída apenas de brancos. Era uma igreja que eu, inclusive, entrevistei algumas das pessoas que participaram de início dessa igreja e perguntei, durante o período em que vocês estiveram lá, houve alguma entrada de algum branco, algum negro que era pertencente ao quadro de membros? A resposta foi não. Mas o tempo foi passando e hoje, século XXI, o pastor presidente da The Church the Side of the Road, ele é um negro. Tá? Essa igreja foi a que veio ao Brasil e fundou, então, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Então, gente, eu creio que falar sobre o Charles Fox Parham, contrariando essa informação que está no YouTube, você pode pesquisar, e agora no Facebook, várias plataformas, que ele foi o fundador da Assembleia de Deus, isso é equívoco, ou muito menos má vontade, ou então desconhecimento. Ele não foi o fundador da Assembleia de Deus. Ponto final. A Assembleia veio de um movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, que esse movimento veio de Charles Fox Parham. Porém, a única ligação que tem. Ele foi o primeiro pastor pentecostal, o que iniciou o movimento. Isso é correto. Era racista? Sim. Não podemos apagar isto. E ponto final. Ok? Então, valeu, gente. A gente se encontra no próximo. Eu peço a você que curta aí e se inscreva no nosso canal. Abraço!